Como é que vai ser, né, a política daqui para frente? Quer dizer, será que os políticos vão tomar o passo na direção da responsabilidade fiscal ou na direção contrária a ela? Eu gosto de olhar um pouco as evidências, né? E as evidências nos mostram que quando se teve rompantes muito fortes, por exemplo, na época da Dilma, o Congresso cortou, inclusive, e defenestrou a presidente. Dali para frente, grandes rompantes de explosão fiscal, eu não estou dizendo que o Congresso é um espetáculo, do ponto de vista de responsabilidade, que é de reduzir o gasto público, mas eu acho que houve um aprendizado nos últimos anos de que o país não cresceu nos últimos anos, né? De que a irresponsabilidade fiscal leva ao mal para todos, inclusive para o congressista. Não é à toa que, se a gente olhar na época do Rodrigo Maia e do Arthur Lira, não teve grandes rompantes vindos do Congresso para a explosão fiscal. Quer dizer, até o Arthur Lira, num evento do próprio BTG, ele falou uma coisa que foi, inclusive, divertida. Ele falou, olha, vem cá, ficam falando que a gente... Me fala uma coisa para explodir o gasto que a gente propôs no Congresso. Isso não aconteceu. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que, no final, o Brasil não se tornou ainda uma Argentina, uma Venezuela, não é por outra razão, senão um Congresso que é um Congresso de centro e que, não deixa esses rompantes. De novo, não é fiscalista, não quer reduzir o tamanho do Estado, nada disso, mas sabe que a irresponsabilidade ou o populismo fiscal extremo é pior para todos, inclusive para o próprio Congresso. Então, a gente tem aqui uns freios e coisas que segura esses rompantes, tá? Então, assim, na minha visão, o próximo governo, se ele quiser ter um populismo fiscal muito grande, ele provavelmente não vai conseguir com o Congresso que a gente tem hoje. Mansueto, você, evidentemente, já estava, a câmera não estava mostrando assim naquele instante, você estava concordando com essa forma do Luiz Fernando de interpretar a maneira como os agentes políticos estão enfrentando a questão da responsabilidade fiscal. Então, sem dúvida, eu acho aqui que tem uma concordância, talvez de tons diferentes um pouco entre a gente. Eu concordo muito com o ponto do Luiz Fernando Figueiredo e também concordo assim, com os alertas de Felipe. A questão toda é o seguinte, olha só, naturalmente, muitas vezes o político quer gastar mais, mas a gente foi criando tantas regras que hoje, para gastar, para mudar o teto, para ter um espaço de 90 bilhões, está tendo um imenso debate nesse país. E não está sendo fácil alterar a regra do teto. Isso, para mim, já é uma demonstração de maturidade de crescimento do Brasil nos últimos anos. Porque 5, 6 anos atrás, a gente fazia isso muito rápido, sem nem ter discussão parlamentar. O governo todo ganho de arrecadação com inflação, o governo podia simplesmente transformar em despesa. A gente teve vários anos, nos últimos 25 anos, que a gente teve anos de inflação alta, e o que aconteceu? O governo transformou, vários governos, transformou esse aumento de arrecadação excepcional ligado à inflação em mais despesa. Não é o caso agora. As regras fiscais estão mais duras e teve algumas melhorias institucionais fundamentais. Vou dar um exemplo. A gente está numa situação de crise. Qual foi a última vez que você, num telejornal ou num debate, falou qual será o papel dos bancos públicos para ajudar o crescimento e as grandes empresas do Brasil? Não tem mais isso. A gente reduziu o papel de bancos públicos e não teve nenhum grande problema, porque teve uma verdadeira revolução do mercado de capitais do país nos últimos 5 anos. A captação direta do Brasil via mercado de capitais, há 5 anos atrás, era em torno de 110, 120 bilhões por ano. Nesse ano, até setembro, 407 bilhões. A gente quadruplicou, num período de 5 anos, o tamanho, o papel do mercado de capitais, e hoje empresas no Brasil, as empresas maiores, claro, conseguem se financiar diretamente no mercado. Isso tirou um peso das contas públicas ao reduzir radicalmente crédito subsidiado, que a gente, enfim, exagerou com o papel dos bancos públicos. Então, tem algumas coisas que estão acontecendo no Brasil. Em 2016... É uma revolução transformadora que nasce dos agentes econômicos e não da postura do agente público? Não, eu acho que dos dois, porque os políticos foram aceitando isso. Essas regras foram aprovadas no Congresso. Como a independência do Banco Central, autonomia, perdão. Como a autonomia do Banco Central, que há 10 anos era um tema proibido. A gente tinha medo de começar a debater a independência do Banco Central. Felipe, o que está colocado aqui na nossa conversa é o seguinte: somos menos feios do que às vezes a gente gosta de se ver no espelho. Temos avanços institucionais, como o Mansueto acabou de indicar, que transcendem os diversos períodos legislativos e fazem parte de uma profunda modificação, em que ela vem caminhando e ela é significativa. É isso? Olha, se nós pegarmos o histórico recente,
o Brasil adotou uma meta, uma regra fiscal chamada meta de resultado primário, o ministro Pedro Malan, em 1999, fruto de acordo com o Fundo Monetário Internacional. Essa foi uma das inovações mais importantes, junto com a Lei de Responsabilidade Fiscal, para reduzir a dívida líquida sobre o PIB, um indicador de endividamento do Estado brasileiro até 2013. Só que no período de 2008 a 2013, ocorreu aquele filme que ficou conhecido como Contabilidade Criativa, que é alvo do nosso livro, que nós organizamos, etc., com os especialistas. Agora, o que nós estamos vendo nesse momento é uma repetição daquilo, a possibilidade da repetição daquele filme. Só que agora não mais com a meta de resultado primário, que foi dilapidada e enchida de furos e de mudanças que foram destruindo aquele arcabouço. E sim com o teto de gastos. Exato, agora com o teto de gastos.